Nosso Senhor Jesus, amém? Quem está precisando de um milagre do Senhor? Deixa eu ver. Glória a Deus, todos nós, não é verdade, irmão? Abra sua Bíblia comigo, então, no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. A partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, irmãos? Eu fiz a pergunta aqui sobre milagre. Quem precisa de milagre? Todos nós levantamos as mãos. Nós precisamos de sermos alcançados pelo Senhor de maneira sobrenatural. Você já foi alcançado pelo Senhor dessa forma? O Senhor já foi provedor na sua vida, já agiu milagrosamente na sua vida, na minha vida também. Irmão, eu creio que quando o Senhor age de forma milagrosa na nossa vida, Ele não quer que a gente pare ali. Ele não quer que a gente estacione ali. Quando o Senhor Jesus ele age de maneira sobrenatural na nossa vida, Ele não quer que a gente fique somente naquilo que Ele fez. Ele tem algo para nos ensinar além daquilo que Ele fez naquele dia. Sobre Ele, sobre a pessoa dEle, sobre quem Ele é para nós, sobre quem nós somos para Ele, assim eu creio. E eu digo isso, irmãos, porque o texto que você abriu comigo aí, João capítulo 2, irmãos, começam os grandes milagres de Jesus. Jesus chama esses milagres, foram 7 registrados pelo evangelista João, de sinais. Isso porque os milagres de Jesus, como eu disse, assim eu entendo, queriam apontar para algo, para uma realidade além daquilo que ele estava realizando naquele momento. Tanto que, como eu disse, João chama esses milagres de sinais. O que é um sinal, irmão? Se você estiver indo para um hospital ou para uma escola, você ainda não chegou nesse lugar, você vai ver uma placa. E aí nessa placa vai estar sinalizando: hospital a 50 metros, ou escola a 50 metros. Você quer chegar ao hospital ou à escola, mas você para ali? Não. Você continua caminhando, ou seja, o sinal está apontando para algo. O sinal está te direcionando de fato. O sinal está apontando para uma realidade além dele. Como eu disse, você continua ao seu destino. E é nesse sentido, irmãos, que os milagres de Jesus são chamados de sinais, porque eles estão apontando para Jesus, eles estão direcionando para Jesus, eles estão falando quão grande é o Senhor, aquilo que o Senhor faz na sua vida aponta para Ele. Ele quer te direcionar para Ele, Ele quer te firmar nele, Ele quer fazer com que você confie mais nele. Assim eu creio, irmãos. Jesus age de maneira sobrenatural na nossa vida para que a gente fixe o nosso olhar mais nele. O que adianta, irmãos, ter um milagre e abandonar o Senhor?
O que adianta o Senhor agir sobrenaturalmente na nossa vida, nos curando, nos libertando, nos livrando, e a gente simplesmente abandonar o autor da nossa fé? Irmãos, existe uma razão pela qual Jesus ele age milagrosamente, ou, melhor dizendo, os sinais ou os milagres são realizados na nossa vida, irmãos. É para nos ensinar algo, tem um objetivo. A cura do Senhor tem um objetivo. A porta aberta pelo Senhor na sua vida tem um objetivo. Não pare ali, continue caminhando. Aquilo que o Senhor se revelou a você tem um objetivo. Aquela provisão na sua vida tem um objetivo, irmão. Não está só, ele não para ali. A fonte que é o Senhor é inesgotável. Inesgotável. Quando olhamos para o contexto dessa passagem, irmãos, o objetivo desse milagre é despertar fé naqueles que seguiam Jesus. Quando nós olhamos para o contexto, irmãos, era para chamar a atenção dos discípulos para Jesus, que ele tinha todo o poder, que ele tinha toda a autoridade, queria indicar quem Jesus era. E eu queria nessa manhã, olhando os versículos, também, eu queria que a gente ressaltasse aqui, irmãos, fazendo algumas aplicações para nós nessa manhã. O texto diz no versículo 1 que você abriu comigo: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Caná da Galileia, irmãos, era uma vila pequena que estava muito próximo à cidade de Nazaré. E o casamento provavelmente era de uma família que era próxima a Jesus. O casamento provavelmente era de uma família que era próximo à mãe de Jesus. Então, Jesus e seus discípulos foram convidados para estar. Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa. Era uma festa de família e a família convida Jesus, irmãos. E aqui eu já queria aplicar aqui um princípio para nós, irmãos. A maior necessidade de uma família é da presença do Senhor. A maior necessidade de um ambiente familiar é desfrutar e ter a presença de Jesus. Irmão, conforto é bom, sim ou não? Nós gostamos de conforto. Conforto é bom, irmãos. É ótimo. Nós gostamos, irmãos, mas o que adianta ter conforto e não ter o Senhor Jesus? O que adianta ter bens, ter uma estrutura e não ter o Senhor Jesus? É a presença de Jesus. E às vezes nós estamos construindo uma família, estamos em uma estrutura familiar já formada, estamos almejando por tantas coisas e podemos almejar, estamos buscando, clamando pelo Senhor para ter tantas coisas estruturalmente falando, irmãos, mas o principal nós não clamamos: a presença do Senhor Jesus nessa casa. A presença do Senhor Jesus que vai fazer toda a diferença. Pela presença do Senhor Jesus que o coração de uma pessoa pode ser transformada. Pela presença do Senhor Jesus no seu ambiente familiar, irmãos, que a circunstância pode ser transformada. Há poder na presença de Jesus. Não há poder em objeto, não há poder no carro, não há poder, irmãos, espiritualmente ou sobrenaturalmente falando, no saldo disponível à sua conta bancária, mas há poder no nome de Jesus, em Jesus no ambiente familiar. Irmãos, onde Ele está, irmãos? A possibilidade de cura, como eu falei, transformação. E sabe o que você tem que fazer? Você não precisa ter um currículo, você não precisa ser de uma família estruturada, você precisa clamar por Ele, e ali Ele estará. Aqui eles tiveram consciência disso, irmãos. Chamaram Jesus para estar. Irmãos, nós não podemos ter a presunção, irmão, de querer organizar, de querer planejar, de pensar em tantas coisas, esquecendo desse fundamento. Quantas vezes, irmãos, nós planejamos o nosso ano está acabando, irá se iniciar, planejando tantas coisas e esquecemos de convidar aquele que tem todo o poder e autoridade para realizar, irmãos. Quantas vezes estamos planejando e podemos planejar, amém, irmãos? Mas quantas vezes não consideramos o Senhor nos nossos planejamentos, nos nossos caminhos? Irmãos, onde estivermos envolvidos, que possamos clamar pela presença do Senhor Jesus, irmãos.
Onde Ele está, o milagre pode acontecer. Eu fiz uma pergunta aqui, irmãos, e vocês são testemunhas disso. Experimentaram os milagres, mas por causa de Jesus. A restauração por causa de Jesus. Na verdade, só estamos aqui iniciando a nossa semana por causa que o Senhor transformou o nosso coração e estamos aqui. Somos provas vivas do que o Senhor vive. Ele tem poder para agir. E Ele continua agindo, irmãos. Ele transformou a sua vida, mas continua transformando outras vidas. Ele mudou a sua história, mas continua mudando outras histórias. Por isso, irmãos, o que Ele fez na nossa vida, Ele pode continuar fazendo na vida de outras pessoas, nos ambientes familiares. E aqui, irmãos, a família clamou Jesus para estar nessa festa. Jesus estava aqui, e o versículo 3, olha comigo aí, diz: tendo acabado o vinho. Percebe, irmãos? Jesus estava em um lugar. Jesus no lugar, houve um problema. Uai, mas Jesus no lugar não tem problema? Jesus no lugar não tem dificuldade, irmãos. Não é isso que eu aprendo lendo a Bíblia, irmãos. Jesus na sua casa, nós desfrutando da presença de Jesus, não nos blinda de passarmos por dificuldades. Jesus no lugar, irmãos, não significa que nós estaremos em uma espécie de redoma de vidro e ali blindados. Não, irmãos. Jesus no lugar, nós passamos por aflições, é real. Jesus no lugar, nós passamos por desafios, é real. A família, irmãos, chamou Jesus para a festa. Jesus estava aqui, mas Jesus no lugar, irmãos, eles tiveram um problema. Você, como filho de Deus, passa por dificuldades. Você, como filho de Deus, pode passar por doenças. Você, irmãos, como filho de Deus, pode passar por provações e vai passar. Você, desfrutando da presença de Jesus, vai ter que lidar muitas vezes com dificuldades extremas, irmãos. Mas a graça dele nos sustentará, porque ele está presente. E onde ele está presente, irmão, de duas uma. Ou ele transforma a situação para a honra e glória dele, ou a graça dele nos sustentará. De duas uma, irmão. De toda forma, nós não ficaremos desamparados. O problema aqui era o vinho. O texto diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Essa festa de casamento, essas festas de antigamente, costumavam durar uma semana. E a família tinha obrigação de bancar a festa por uma semana. Já pensou? Bancar a festa de casamento por uma semana, irmãos? 3 horas, 4 horas, 5 horas já é um valor exorbitante, que dirá uma semana, irmãos. Olha o trabalho que deveria ter sido. Mas aqui, irmãos, era cultura, era o contexto. A família tinha que alimentar os convidados durante toda essa semana. E faltou, irmãos, o vinho nessa festa. E por algum motivo o texto bíblico não diz, que não sabemos ao certo aqui, Maria achou que era responsabilidade dela resolver esse problema. Nós não sabemos. Mas o fato é que ela foi falar que não tem mais vinho. Talvez porque estava ajudando a organizar, talvez porque ela era muito íntima ali dos que estavam ali celebrando, nós não sabemos. Mas o fato é, irmãos, que ela leva o problema para a pessoa certa. Ela não vira, irmãos, para outra pessoa, ela leva o problema para aquele, primeiramente, para aquele que tem o poder de resolver o problema. A primeira pessoa, irmãos, que deveríamos levar a angústia do nosso coração é Jesus. Porque Ele, de fato, pode mudar a nossa história. Ele, de fato, que pode mudar as circunstâncias, como já mudou muitas vezes e tantas vezes na minha vida, eu tenho certeza na sua vida. E continuará mudando se assim Ele quiser fazer. E quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós ligamos para uma pessoa, nada a ver. Quantas vezes, irmãos, passamos por problemas e procuramos a pessoa sem antes falar com aquele que de fato tem o poder e autoridade para mudar, para a honra e glória dele. Quantas vezes nós levantamos e estamos passando dificuldades e ao invés de dobrarmos os nossos joelhos, porque a oração tem poder, amém, irmãos? A oração tem poder. Deus sendo soberano, escute isso, entenda isso. Deus, Ele é soberano. Mas Deus sendo soberano, Ele decidiu agir na história por meio da oração do seu povo. Ele decidiu, irmãos. Por isso que muitas vezes nós oramos e acontecemos em nome de Jesus.
Por isso que muitas vezes nós oramos e a circunstância é transformada, porque nós oramos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aquele que nos justificou tem todo o poder e toda a autoridade. Às vezes, irmãos, já espalhamos a situação para todo mundo, para tantas pessoas, mas não levamos para aquele que é capaz de transformar aquela circunstância ou nos fortalecer nela. Porque, irmãos, eu já disse isso e repito, de duas uma, se o Senhor não nos livrar daquele sofrimento, Ele nos sustenta nele. O Senhor não vai nos livrar de tudo, irmãos, mas a presença dEle será suficiente, nos sustentará. A graça dEle. É tão interessante que o apóstolo Paulo, irmãos, eu já disse isso aqui, nós também já sabemos, ele passou por uma dificuldade extrema, que ele chama de espinho na carne, e ele orou, o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne, aquele sofrimento, algo que lhe estava incomodando bastante. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ai, irmãos, a graça do Senhor é capaz de nos sustentar como nenhuma outra coisa. A graça do Senhor é dela que nós precisamos. Ou Ele transforma, irmãos, porque ou Ele transforma, ou Ele muda, ou a graça dEle nos sustentará e nos fortalecerá. Ah, irmãos, quando somos fracos e repousamos na graça do Senhor, irmãos, somos fortes. A graça do Senhor nos fortalece. Leve o seu problema para a pessoa certa. Leve a angústia do seu coração para a pessoa certa. Primeiramente, leva, irmãos, a sua aflição para a pessoa certa, porque Ele sabe que passaríamos e teríamos aflições. Ele mesmo disse: no mundo tereis, mas desista. Foi isso que Ele disse? Mas tem de bom ânimo. Ele está conosco nas aflições, nas angústias, nas tempestades, nas adversidades. Ele está conosco, Ele pode nos fortalecer ali. Para onde iremos nós, irmãos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A fonte de vida vem dEle. O fortalecimento e encorajamento vem dEle. Mas Maria então fez isso, irmãos. Levou o problema para aquele que poderia solucionar de alguma forma. E respondeu Jesus, no versículo 4. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Irmãos, Maria sabia quem era Jesus aqui. E queria que Jesus dissesse a todos, esse é o contexto, quem ele era naquele momento. Por isso que ela foi falar com Jesus. Eu sei quem é meu filho. Eu sei que poder que ele tem. Vou falar com ele que ele tem o poder para fazer. Vou falar com ele porque ele pode direcionar. Irmãos, o contexto nos ensina que Jesus queria, que Maria queria, que Jesus já se revelasse ali. Olha, eu tenho poder, eu tenho toda a autoridade, eu sou filho do Deus vivo. E já entrasse na glória, irmãos. E muitas vezes, irmãos, nós levamos as situações a Jesus e queremos que Ele resolva do nosso jeito e na nossa hora. Irmãos, o que nós devemos fazer? Levar as nossas situações a Jesus. O que nós devemos fazer? Clamar a Deus, pedir a Ele, mas somente Ele sabe a hora certa de agir e como agir. Somente Ele sabe o momento de agir, se agora, se depois, como agir, o que fazer, Ele sabe. Nós podemos pedir, irmãos, mas somente Ele sabe como agir e a hora certa de agir. E talvez a maneira dele não seja a nossa maneira, não é verdade? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes, já aconteceu isso com você, irmão, só comigo? Nós clamamos ao Senhor, e não é por falta de oração não, né, Priscila? Não é por falta de oração não. Quantas vezes é oração, é jejum, mas as coisas não se resolvem da maneira que nós queríamos ou gostaríamos. Isso significa que Ele não ouviu oração? Não, irmãos. Significa que Ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que a nós mesmos. Irmãos, e a gente não vai entender muita coisa, amém, irmãos? Não vai entender porque insondáveis são os seus caminhos, irmãos. Nós confiamos que Ele cuide, graças a Deus por isso.
Nós confiamos que Ele está no controle, graças a Deus por isso. Qual o nosso papel, irmãos? Como filhos, e somos filhos amados, clamar a Deus. Qual o nosso papel? Confiar em Deus e descansar. E descansar, irmãos. Como eu disse, muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, mas independente disso, que o Senhor nos ajude a confiar nele. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmão, nós planejamos, nós organizamos, estruturamos toda a nossa vida para o amanhã, mas não sabemos, irmãos, como será o amanhã de fato. Por isso nós somos dependentes dele, clamamos por ele. E parece que foi isso que Maria fez. Porque no versículo 4, irmãos, depois que Jesus dá essa resposta em Maria, ela diz, sua mãe disse aos serviçais, versículo 5, façam tudo o que lhes mandar. Irmãos, perceba, primeiro, Maria é ousada. E a gente deve ser também, irmãos, diante do Senhor. O autor aos Hebreus diz que nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia que vai nos encontrar no momento oportuno. Irmãos, nós oramos em nome de Jesus com confiança. Foi isso que Maria fez, irmãos. Mas no primeiro momento, irmãos, me parece que Maria é repreendida. E agora, no segundo momento, parece que ela entrega tudo e confia. No primeiro momento, ela pede Jesus para agir. Por causa de uma resposta de Jesus, ela fala, olha, façam tudo que mandar. Jesus queria que fosse dessa forma, e Jesus repreende. Ela fala, não, faço tudo que ele mandar, irmãos. É a vontade dele, é a hora dele, é o tempo dele, é do jeito dele. Quantas vezes o Senhor Jesus não precisa fazer isso conosco, irmãos? Nos colocar, às vezes, no nosso lugar. E falar, olha, eu sei o que é melhor para você. Eu te criei, na verdade, eu te conhecia no ventre da sua mãe, já tinha te chamado, já tinha te planejado. Já sabia que era você, os planos que eu tinha para a sua vida. Irmãos, quantas vezes, ou eu creio que às vezes o Senhor vai nos deixar esperando para trabalhar aquilo em nós, que precisa ser trabalhado. Quantas vezes o Senhor vai nos deixar esperando para mudar em nós aquilo que precisa ser mudado e transformar em nós para a honra e glória dele, aquilo que precisa ser transformado. Para sabermos, irmãos, mesmo que a gente possa orar em nome de Jesus, que Ele age, Ele transforma, mas para sabermos que muitas vezes não é do nosso jeito e no nosso tempo. É do jeito dEle e do tempo dEle. Maria, então, submete ao Senhor. Faça a tua vontade. Realize a sua vontade. Nem essa é a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. É assim, irmão? Não. Seja feita a tua vontade. Parece que Maria entende isso. No versículo 6, o texto diz. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Percebe, irmãos? Isso aqui está meio estranho, porque não houve nenhum questionamento na ordem de Jesus. Eles só obedeceram, irmãos. Estava faltando água? Não. Estava faltando o quê, irmãos? Vinho. Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. E eles não questionaram assim, mas não está faltando. É vinho que estava no casamento, não é água. Água a gente tem ali, ó. É vinho, Senhor Jesus. Irmãos, eles não questionaram a ordem de Jesus. Eles não ficaram assim, não, Senhor, eu acho que não é dessa forma, não. Eu acho que vinho, eu acho que é melhor. Senhor Jesus, não é dessa forma, não, deixa, eu acho que é melhor a gente ir por esse caminho aqui, não, irmãos. Eles só obedeceram. Perceba que estava faltando vinho, Jesus mandou trazer água. E eles não discutiram com uma ordem que parecia, irmãos, ser absurda aqui. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem que entender, a gente tem que confiar. Muitas vezes a gente não vai entender, a gente tem que obedecer.
O Jesus, o seu Senhor, já te fez passar por situações, irmãos, que para você não fazia tanto sentido. Já te fez, irmãos. Já te fez passar por situações que para você não parecia tão claro. Você já passou por uma situação que foi permissão de Jesus e muitas vezes você não entendeu, irmãos. Irmão, se a presença dele está ali, confia. Se você está clamando pelo Senhor naquela situação, continue confiando. Se você, irmãos, convidou ele para sua casa, para o seu ambiente familiar, no ambiente que você está inserido, irmãos, confia. Ele está guardando a sua vida. Porque ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Nós estamos clamando por um milagre, irmãos, mas às vezes a gente não tem paciência para esperar tanto, não é verdade? A gente está clamando para um agir de Deus, irmãos, mas não acontece na hora que a gente quer. Do jeito que a gente quer, a gente já está deixando de confiar quantas vezes? Irmãos, às vezes o milagre do Senhor, ele vai acontecer na nossa caminhada de fé e obediência ao Senhor, irmãos. Dia após dia ele vai trabalhando, ele vai mudando, ele vai operando, ele vai fortalecendo. E às vezes o milagre está acontecendo, irmãos, e você não tem percebido que você fixa o seu olhar somente numa situação. E o Senhor está trabalhando em tantas outras áreas da sua vida, te moldando, abrindo outras portas, e você não está percebendo que você está fixado naquilo que você pediu, do seu jeito, da sua maneira. E o Senhor está trabalhando em outras áreas, irmãos, te fortalecendo. Irmãos, o Senhor faz isso. Então lhes disse, versículo 8, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Irmãos, aqui o milagre já tinha acontecido, percebe comigo? Já tinha acontecido, a gente não se sabe, a gente não sabe se já estava caindo água nos potes, já estava caindo vinho nos potes, ou se virou vinho no caminho, quando eles foram buscar, a gente não sabe. Mas o ponto aqui é que aquela necessidade foi atendida. Eles clamaram, irmãos, não souberam como aconteceu, não souberam o momento exato. A gente não sabe o momento exato, irmãos, mas nós sabemos que aquela necessidade ela foi suprida, ela foi atendida. Quantas vezes é assim na nossa vida, irmãos? Quantas vezes você já não passou por situações e você fala assim, mas eu não sei como que eu estou aqui, não. Mas você foi curado, mas eu não sei, não, fui curado. Mas o médico não disse, mas não, eu estou aqui. Mas aquela porta foi aberta, mas como que abriu? Olha, eu sei que foi aberta, mas eu não sei o processo, eu não sei. Eu sei que o Senhor agiu na minha vida de modo sobrenatural. Irmãos, Ele continua agindo. Ele continua fazendo e continua operando. Irmãos, se a gente entendesse tudo, Ele não era Deus, amém, irmãos? Era um projeto da nossa cabeça. Não era Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. E a gente não vai entender tudo. A gente só vai confiar que Ele de fato está agindo e operando na nossa vida. Ele age, irmãos, em necessidades específicas. Ele age acalmando a tempestade, seja dando vista aos cegos, seja dando audição aos surdos, alimentando os famintos. Irmãos, Ele continua agindo, Ele é vivo no nosso meio. Nesse caso aqui, irmãos, foi atender uma necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que não passassem vergonha, porque já pensou? Aqui seria uma vergonha ter acabado o vinho, irmãos. Mas o objetivo aqui era despertar fé nos discípulos. Ele agiu em uma família, no casamento, mas a fim, pelo contexto, de despertar fé nos discípulos, naqueles que criam nele, naqueles que caminhavam com ele. Irmão, eu não sei a sua necessidade, eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei do seu coração, mas o Senhor sabe. Ele sabe da sua necessidade. Deixa eu te falar, eu não sei não, mas eu saber assim não faz tanta diferença, mas o Senhor saber faz toda a diferença, porque Ele tem todo o poder e Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe da sua necessidade, irmãos, e Ele tem o poder para continuar agindo e agir, transformando, se assim for a sua vontade, irmãos. Como eu disse, eu não sei a sua necessidade, mas eu sei que o agir de Deus na sua vida é um sinal que aponta para Ele. Independente de como Ele agir na sua vida, continue crendo nele, que está apontando para Ele. Independente de como Ele estiver te fortalecendo, continue crendo nele, porque está apontando para Ele. É Ele, irmãos. É Ele. Quantas vezes, irmãos, o Senhor age na vida de pessoas e elas se esquecem do Senhor? Quantas vezes, irmãos?
O Senhor dá algo e elas já têm. Quantas vezes, irmãos? A pessoa recebe do Senhor, irmãos, aquilo que tanto clamou e elas esfria na fé. Quantas vezes, irmãos? É perigoso demais. O milagre está apontando para o Senhor. Está apontando para Ele. Porque foi Ele quem nos deu. E é Ele quem nos sustentará. É Ele, irmãos. É Ele. Nos concedendo ou não, nós precisamos dEle. Amém, irmãos? Suprindo a nossa necessidade. Nesse momento específico, na hora ou não, nós precisamos e continuaremos precisando dEle. Dando ou não, irmãos, na hora. Porque a graça dEle continua disponível. E o texto diz, irmãos, versículo 9, que o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde ela viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. Perceba aqui, irmãos, Jesus mandou levar o vinho para aquele que conhecia de vinho. O texto diz que ele levou o vinho para o encarregado da festa, não foi isso aí? Levou alguém que poderia provar e, de fato, comprovar e testificar, né? Olha, isso aqui é vinho mesmo. Sabe quando você é curado pelo Senhor de maneira sobrenatural e você vai fazer um raio-x para ver se não está lá? Como se fosse isso aqui, irmãos. Levou para aquele que poderia experimentar e falar, olha, de fato. E olha a explicação do encarregado, irmãos, no versículo 10. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Irmãos, o encarregado achou que Jesus tinha guardado o vinho. O encarregado achou que Jesus, ele tinha vinho ali e foi só não. Foi algo organizado aqui, humanamente falando. Eu tinha vinho ali. O encarregado achou isso, irmãos. Achou que Jesus tinha guardado bastante. Achou que o noivo tinha quebrado o protocolo e deixado o melhor vinho para o final. Olha que curioso isso, irmão. E quantas vezes as pessoas elas tentam interpretar as coisas de acordo com as suas convicções. Irmãos, a gente quer colocar Deus na nossa caixinha, na nossa cabeça. Irmãos, vocês ouviram o que eu disse? O Senhor transformou água em vinho. O encarregado achou que não, deixou o outro para o final. Ô noivo, você quebrou o protocolo? O que está acontecendo? Quantas vezes, irmãos, as pessoas elas tomam ciência de acontecimentos, de coisas extraordinárias e querem explicar naturalmente? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, acontece algo, se muda a circunstância e isso acontece? E as pessoas querem falar, não, mas isso aqui é ciência, que já falou que ia ser assim. Isso aqui não, porque calculando, e daqui ia dar certo sim. Ah, não tinha essa possibilidade não, irmãos. Mas nós sabemos quem nós temos crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso. Não foi o Senhor, irmãos. Aquele que tem autoridade que agiu. Irmãos, quantas vezes nas caminhadas isso acontece? O Senhor age sobrenaturalmente, mas você estava calculando. Não foi eu que calculei não. Foi o Senhor quem fez. Aqui, irmãos, Bíblia falando conosco, mais de 2000 anos atrás, e hoje ainda acontece isso, as pessoas querendo, irmãos, colocar aquilo que é extraordinário, sobrenatural, explicar naturalmente. Não, irmãos, não. Foi um sinal miraculoso, e Ele continua agindo assim hoje na nossa vida. Ai, irmãos, continua clamando por Ele, continue se entregando a Ele. Continue orando por Ele, ou para Ele, melhor dizendo. No versículo 11, o texto termina, irmãos, dizendo: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre, irmãos, foi como um sinal, como eu disse. E um sinal para mostrar quem Jesus era, que muitas vezes nós esquecemos quem Jesus é. Nós iniciamos a semana e esquecemos quem está conosco.
Nós iniciamos as nossas atividades e esquecemos, irmãos, em quem nós temos crido. Irmãos, a Bíblia diz que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, que Ele está conosco. Saiba que você não está sozinho, você iniciará a sua semana, na verdade já iniciou, com aquele que tem todo o poder e autoridade com você. Ele, irmãos, é El Shaddai, irmãos, aquele que tem todo o poder. Não há impossível para Deus, irmãos. Não ore achando que é distante para o Senhor agir, porque Ele tem todo o poder, irmãos. Não ore achando que é muito distante de ser realizado, porque se Ele quiser, não há nada impossível para o Senhor, irmãos. Não ore achando, irmãos, que aquilo é impossível. Não! Nós estamos diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Irmãos, isso não significa que Ele vai fazer tudo. Isso não significa que Ele vai realizar tudo, que Ele vai dizer sim para tudo. Mas se Ele quiser fazer, irmãos, não existe impossível para o nosso Pai Celestial. Ele é poderoso para mudar qualquer situação que as pessoas de fora vão achar que é algo do acaso. Mas nós sabemos que foi o Senhor que agiu milagrosamente na nossa vida. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã? Será que você pode apresentar a Ele as suas necessidades? Irmãos, nós oramos hoje muito pela ação do Senhor, nesse culto, pelo poder do Senhor, e eu creio que o Senhor, Ele quer agir, amém, irmãos? Eu creio que Ele quer agir na sua vida, Ele quer agir no seu coração, eu creio que Ele quer mudar, sim, aquilo que está passando na sua vida, eu creio que Ele tem todo o poder. Feche seus olhos no seu lugar, se você pode, clama a Ele nessa manhã. Pai, nós estamos diante do Senhor, orando para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós estamos diante do Senhor, orando para aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o soberano dos reis da terra, aquele que toda a autoridade e poder foi dada a Ele, aquele que tem poder para mudar histórias, mudar corações, aquele que tem poder para mudar circunstâncias. Nós estamos aqui, Senhor, diante daquele que tem o controle da história em suas mãos e clamando, Senhor. Olha as necessidades aqui dos nossos irmãos nessa manhã. Olha as aflições, olha o coração. Olha, Pai, as angústias. Olha, Senhor, as necessidades que o Senhor já conhece, Deus. Age com poder e com graça, Senhor. Age transformando, age restaurando, age mudando, Senhor, age provendo, age sobrenaturalmente, Senhor. Nós estamos orando porque nós cremos que o Senhor tudo pode fazer. Se o Senhor quiser, nada é impossível para o Senhor. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, iniciando a semana, dependentes do Teu agir e do Teu mover, mais uma vez, em nome de Jesus.